Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Meu desejo de coração é que Deus enche a vossa vida com o Espírito Santo, porque João disse: quem tem o Espírito Santo não necessita que ninguém o ensine, porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Então não tem necessidade de quem o ensine. Agora você vai ouvir pregador para confirmar aquilo que o Espírito Santo já te ensinou. Porque o Espírito Santo ele veio para nós ensinar. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar a vós todas as coisas. Todas as coisas. E fará a vós lembrar de tudo que eu tenho dito. Por isso que a pessoa fala: eu tenho o Espírito Santo. Não lava o pé do outro na ceia. Quem tem o Espírito Santo, a prova que ele tem o Espírito Santo é a obediência à palavra. Porque o Espírito Santo vai levar a pessoa à palavra. Ao que Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos conduzirá a toda a verdade. Toda a verdade está incluindo São João 13, lavar pé, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai levar Elia, virá e restaurará todas as coisas. Essa missão do Espírito Santo é levar nós a Bíblia. O Espírito Santo não vai levar nós a outro lugar, não sei da Bíblia. Depois da Bíblia, ele leva nós para o céu. Mas primeiro temos que passar pela Bíblia para chegar no céu. Não tem como chegar no céu sem passar pela Bíblia. Tem que passar pela Bíblia. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva sairá do seu ventre. E a Bíblia ele falava isso referindo o Espírito Santo que eles iam receber, que não tinha ainda sido derramado. Que o Espírito Santo veio como um batismo do Espírito Santo depois da morte de Jesus, porque não tinha sangue para trazer ele, e o sangue do animal não trazia ele, porque o sangue do animal cobria pecado. O Espírito Santo não habita em pecado coberto, ele habita em pecado apagado. E o sangue do animal não pagava pecado, então não tinha como o Espírito Santo trabalhar. Depois que o sangue de Cristo foi derramado, aí o pecado não passou a ser mais coberto, mais pagado. Aí ele pôde trabalhar. Então tem que ser pagado o nosso pecado para o Espírito Santo trabalhar. Se o nosso pecado não está apagado, só está coberto, porque a pessoa encobre o pecado, encobre erro, encobre isso, encobre aquilo, joga debaixo do tapete, né, a sujeira, o Espírito Santo não vai trabalhar. Ele só trabalha em pessoa que o seu pecado está apagado. E só tem uma química que apaga pecado: o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então precisa de uma coisa para ter outra. Nós temos que ter o sangue de Cristo para ter o Espírito Santo. E nós temos que ter o Espírito Santo para nós aprender, porque é ele que ensina. Nós temos que ter o Espírito Santo para ele fazer nós lembrar de tudo o que Jesus falou. Porque se você não lembrar, você está em amnésia. Amnésia espiritual. O irmão Brando prega essa mensagem. Amnésia espiritual. O que é amnésia? Esquecimento. Esquecimento. Tem hora na vida, se você não tiver o Espírito Santo, você esquece até que você é cristão. Você esquece até que você é cristão. Porque toma certa atitude, fala certas coisas.
que não é de cristão. Então, ali mesmo você esqueceu que é cristão. Mas o Espírito Santo, ele faz você lembrar. O Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, ela dá muita, assim, ela exalta bastante o Espírito Santo. Ela coloca o Espírito Santo num lugar de mestre, num lugar de guia, selo. Espírito Santo como selo, Espírito Santo como professor. Na mensagem de adoção, um dos volumes de adoção, que é vários volumes, o irmão Branham disse, é na adoção, ele fala, o irmão Branham fala falando do Espírito Santo, o irmão Branham mostra para nós o Espírito Santo, ele trazendo para nós o novo nascimento, é ele que traz. Ele trazendo para nós conhecimento, é ele que traz. Ele trazendo para nós um esconderijo, ele que esconde. É tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: quando vós for levado perante magistrados, não temo o que vai falar, porque o Espírito Santo colocará na vossa boca as palavras. Você vê, a missão do Espírito Santo é não deixar a gente sem palavra para falar. Ele coloca na vossa boca. Não tema, Jesus disse. Quando for levado a magistrados, a autoridade, não temos o que falar, que o Espírito Santo colocará na vossa boca tudo o que você tem que falar. Então, você não passa aperto com o Espírito Santo. Você não tem que passar aperto. Ele, se você precisar de falar algo do céu, o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca. Porque lá em Jeremias, no livro de Jeremias, quando ele fala para Jeremias, vai Jeremias e pregue, né? E se você não pregar, o sangue está na sua mão, mas se você pregar, o sangue não está mais na sua mão. Tem tudo isso. Sangue na mão e sangue fora da mão. Se você não prega a verdade, aquela pessoa, o sangue daquela pessoa está na sua mão. Se você prega, você tira o sangue da pessoa da sua mão. Então, cabe a você falar de Deus. Você está tirando o sangue da mão. Ele falou para Jeremias: se você não falar, o sangue estará na sua mão. Mas se você fala, o sangue não está mais na sua mão. Queira ouve, queira não ouve, mas fala. Aí Jeremias falou para ele: mas Senhor, eu não passo de uma criança. Deus disse: não fala assim, que você não passa de uma criança. Porque eu colocarei a palavra na tua boca. Agora, você fala assim: mas eu preciso ir no seminário, preciso estudar para falar de Deus. Isso é, se você não tem o Espírito Santo. Se você não tem um dom de pastor, você não nasceu pastor, você não nasceu evangelista, não faz parte do seu nascimento. Você quer fazer pastor, você quer ser, aí você vai ter que estudar. Mas quem nasceu pastor, já é pastor por nascimento, já é um evangelista, já é um mestre por nascimento. O Espírito Santo é responsável de dar socorro para você. Porque o irmão Branham disse assim: todo aquele que Deus chama, Deus equipa. Todo aquele que Deus chama, Deus equipa. Deus dá para ele todo o socorro que ele precisa. Não passa puro. Olha bem, Daniel, lá na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor
teve aquele sonho e ele esqueceu do que ele tinha sonhado e ele esqueceu de tudo. Aí ele chamou os seus sábios, que ele tinha no reino, os seus astrólogos, os seus magos, e falou para ele: eu sonhei e não sei o que eu sonhei. Eu quero que vocês contem o que eu sonhei e o que significa o sonho. Duas coisas. Ele falou: não, ele não sabe. Como que nós vamos saber o que o senhor sonhou? Aí o rei Nabucodonosor falou: então eu vou matar todo sábio que está no meu reino, já que não sabe nada, então está aí só dando com a fama de sábio, de mago, de astrólogos, mas na hora que eu preciso vocês não sabem nada. Então, por quê? Tem vocês. Vou matar tudo. Mandar matar tudo. Aí essa notícia chegou em Daniel. Chegou lá em Daniel. O que foi Sadraque, Mesaque e Abednego que levou lá ele. Foi procurar Daniel. Daniel, o rei está com a lei que vai matar tudo o sábio. Nós estamos incluídos. Nós também estamos incluídos no meio. Nós também vai morrer. Mas o que está acontecendo? É que o rei teve um sonho e ele esqueceu do sonho. E ele quer que nós contemos o que ele sonhou e o que significa. Daniel falou: vamos orar a Deus. Ele orou a Deus e Deus falou: ele sonhou. Daniel, ele teve um sonho lá. Que ele sonhou lá que como estátua, cabeça de ouro. Aí daí Deus falou para Daniel: o que ele viu no sonho é isso, isso, isso. Aí Daniel se apresentou ao rei, falou: rei, o que está acontecendo? O senhor quer matar todos os sábios do reino? Ninguém sabe explicar o que eu sonhei e o que quer dizer o sonho. Não, o senhor sonhou que o senhor era uma cabeça de ouro, depois o senhor com uma estátua, com cabeça de ouro, peito de bronze, o peito de prata, o ventre de bronze, a perna de ferro, o dedo misturado com ferro e lodo, e uma pedra veio sem auxílio de mão e deu nessa estátua e moeu essa estátua, e no lugar dessa estátua se tornou o reino eterno. O senhor sonhou com isso? E o que quer dizer? O senhor é o cabeça de ouro. Depois do senhor vai vir o segundo reino, que é de bronze, que é de prata. Depois vai vir outro, que é de bronze. Vai indo numa decadência de ouro até chegar ao lodo. E quando chegar ao lodo, aí Jesus vem com uma pedra sem auxílio de mão, quer dizer, sem intervenção humana. Porque Jesus não tem nada a ver com intervenção humana. Até no seu nascimento, o homem saiu fora. Ele tirou o homem fora. A Maria falou: não tenho contato com homem algum. Aí o anjo Gabriel falou: é por isso mesmo que o Espírito Santo vai descer sobre você. O que estraga é o homem. O homem estraga tanto. Se você põe a mão no ninho do passarinho que tem ovo, o passarinho abandona o ninho. Só você põe a mão no ovo do passarinho, lá no ninho, só no ninho, você põe a mão no ovo. O passarinho abandona o ninho. Larga os ovos lá, vai embora. Só você pôr a mão. Agora, se você pôr a mão no ovo do passarinho, ele abandona o ninho, abandona os ovos, abandona tudo. Veja bem onde o homem põe a mão, que estrago que faz. Que estrago que faz. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse aos Gálatas, capítulo 1, se eu for agradar o homem, eu não agrado Deus. E se eu for agradar os homens, eu desagrado. Se eu for agradar a Deus, eu desagrado os homens. Você tem que escolher o Deus ou o homem. Porque um dos dois vai entristecer com a gente. Se você for agradar a Deus, você vai entristecer o homem. Se você agradar o homem, você entristece Deus. Então é preferível entristecer os homens e agradar a Deus.
Porque Deus tem vida eterna para dar, Deus tem céu para dar, e o homem tem o quê? A não ser decepção, a não ser engano. O que o homem tem para dar? Nada. Nada. Porque o Mombrana disse, não há nada de bom no homem. Não há nada de bom no homem. E se tem alguma coisa de boa, é Deus que dá. Porque não há nada de bom no homem. Então, se tem uma coisa de boa, porque Deus dá. Se não tem nada de bom no homem, então vamos buscar aquele que tem. Porque o São Tiago disse, a verdadeira dádiva vem do céu para nós. Por que nós estamos descansando no homem? Por que nós estamos esperando do homem? Por que nós estamos querendo benefício do homem? Não vem nada do homem, a não ser que Deus dá. É lógico, se Deus dá, tem. Mas o homem mesmo em si não tem nada de bom. Jesus disse no Evangelho de São João, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Não tem nada de bom. Então veja bem, Deus mostrou para Daniel o que o rei sonhou é isso. E o que significa é isso. Aí está Deus. Aí está Deus. Quando Belzazar, eu não sei se ele era o neto ou filho de Nabucodonosor, que ele fez aquela festa e ele usou tecido de Deus na festa, vaso, bacia, juntamente com as suas concubinas. Deus se aborreceu daquilo e escreveu na parede da onde ele estava festejando, que terminado foi o teu reino, foi posto na balança e achado em falta. Ninguém também sabia interpretar a escritura na parede. Isso, o Belzazar fez a mesma coisa de Nabucodonosor. Chamou sábio, chamou astrólogo, chamou os magos. A escritura está na parede. E o que quer dizer? Ninguém sabia. Aí a rainha mãe, vendo aquele que tudo que é todo, que o Mombrana diz que a música parou, a festa parou, ficou um silêncio. A rainha mãe não estava lá, a rainha mãe não estava lá junto. A rainha mãe estava lá no palácio. A rainha mãe viu que tudo aquietou, ela foi lá saber o que estava acontecendo. Foi lá, ela encontrou lá aquela escritura na parede, e o rei Belzazar, né, falando, nós estávamos tudo em festa, e um dedo, a mão escreveu isso aí. Mas ninguém sabe explicar. Ela falou assim, não se afoba não, que aqui no reino nós temos um homem que ele, no tempo do seu pai, Nabucodonosor, era ele que falava todas as coisas. E ele está aqui. Manda chamar ele. Quem que ele é? Daniel. Aí foi chamar Daniel de novo. Lá vem Daniel. Entra na sala, fala, olha, essa escritura está aí, ninguém sabe o que é. Aí Daniel falou, o que quer dizer? Que o seu reino foi pesado na balança e achado em falta. E no lugar do seu reino, Deus vai dar outro. No lugar do seu reino, Deus vai dar outro. Aí o Belzazar, que tinha feito um reino que já veio lá de trás do Nabucodonosor, o muro era tão largo que dava para fazer corrida de carruagem. Eles fizeram um muro com bastante segurança. E o Mombrana disse que eles confiavam tanto no muro que ele achava que nunca ia ser invadido. Só que tinha um rio que cortava por baixo do muro. Tinha um rio que passava por baixo do muro. E os medos e os persas entrou por dentro do rio e atacou eles. Não subiu
não derrubou o muro, eles esqueceram do rio. Eles esqueceram que o inimigo podia entrar pelo rio. Eles investiram tanto no muro e esqueceram do rio. E o inimigo sabia que tinha um rio que passava, cortava a cidade. E entraram por dentro do rio. E aí que está o problema. A pessoa se reveste tanto, esquece que tem um lugar que o inimigo pode entrar. Aí que está o perigo. Se encoberta tanto e acha que está seguro e pode fazer festa, pode usar a taça de Deus, pode usar as coisas de Deus, que ninguém, o diabo não vai pegar mais, que o diabo não vai derrubar mais, agora eu estou seguro. E a vez você está deixando uma brecha. E ele vai entrar na brecha. E a brecha, para entrar lá na Babilônia, era pelo rio. E o inimigo entrou pelo rio. E acabou com tudo. E aí mudou o reino para os medos e os persas. Acabou o reino de Nabucodonosor. Passou o reino para os medos e os persas. Aí já é outro reinado. Aí já entra o prata. Aí já entra o prata, que é um material mais inferior. Aí entra o bronze, mais inferior ainda. Aí entra o ferro, mais inferior ainda. Aí entra o lodo. Aí Jesus ia vir no tempo do lodo. Política está um lodo, religião está um lodo, sociedade está um lodo, tudo virou lodo. É hora de Jesus vir. Porque segundo a estátua mostrada por Nabucodonosor, que era a história do mundo, de ouro para lodo, e Daniel falou: o senhor viu uma pedra sendo cortada sem auxílio de mão, certo? Sem intervenção humana, sim. E ela deu na estátua e moeu a estátua, foi. E no lugar da estátua ela se tornou um reino eterno, foi. Então, e essa pedra é Jesus. Ele vai macetar tudo isso aqui, vai moer isso aqui, e vai se tornar um reino eterno no lugar desse. Por isso que é aqui mesmo que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Então irmão, nós vamos voltar lá atrás. Se nós voltar lá atrás, nós vamos encontrar José do Egito. Faraó também teve um sonho com 7 vacas gordas sendo devorada por 7 vacas magras, 7 espigas de milho gorda, bonita, sendo devorada por 7 magras. Chamou mesma coisa, chamou os sábios, os magos, teólogos, e falou assim: ó, eu sonhei. Só que Faraó era diferente da Nabucodonosor. Nabucodonosor não lembrava nem o sonho. Faraó já lembrava. Então a coisa estava mais fácil para Daniel do que estava mais fácil para José do que estava mais fácil para Daniel. Daniel tinha que saber o que sonhou e o que era o sonho. José só sabia o que era o sonho, porque o sonho o Faraó não esqueceu, Nabucodonosor esqueceu. Nabucodonosor era pior do que o Faraó. O Faraó pelo menos lembrava do sonho, Nabucodonosor nem lembrava. Deixou a coisa mais apertada para Daniel. Aí José chamou o sábio, chamou o entendido, ninguém revelava. E o Faraó ficou, parece que demorou uns meses, não sei quantos meses isso foi. Aí até que o copeiro falou para o Faraó, lá no cárcere, tem um homem lá, que ele é preso, está preso lá na masmorra. E quando eu estive lá, e eu com outro companheiro, que era o padeiro, ele disse que eu ia voltar, escrever, espremer uva no teu copo, aqui estou. E o outro ia morrer, e o outro morreu mesmo. Porque o senhor não chama ele. Aí ele falou assim: não, vamos chamar esse homem, mas é um preso, não tem problema, vamos chamar o homem. Não precisa
saber o que é isso aí. Aí chamou José. Aí José chegou lá, porque o homem de Deus é fácil. É difícil para quem não tem Deus. Mas quem tem Deus, as coisas é fácil. Porque Deus facilita as coisas para quem tem Ele. Mas para quem não tem Deus, tudo é difícil. É difícil criar família, é difícil ir na igreja, é difícil ser cristão, é difícil comandar o lar, é difícil para a mãe cuidar do filho, é difícil para o pai manter a família. Para quem não tem Deus, tudo é difícil. Nada favorece. Nada. Mas quem tem Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Se torna mais fácil. Quanto barco, o Titanic, ele andou 3 dias no mar e afundou. E a arca andou mais de 1 ano em cima do dilúvio e afundou, porque a arca tinha Deus, o Titanic não tinha. E o Titanic tinha mais luz, o Titanic era mais grande, o Titanic era mais bonito, mas afundou. E a arca de Noé não tinha beleza nenhuma, mas não afundou. O importante é que não naufraga. O importante não é ser bonito, não é ser aparentado. O problema é que você não naufraga, que você vence. O que nós queremos ser vencedor. Jesus disse, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. O trono de Deus é para vencedor, o céu é para quem vence. A gente vê, irmão, aí, todo mundo que morre vai para o céu. Todo mundo que morre vai para o céu. Até mesmo a morte aí do Pelé, ele dizia quando era vivo, que o Maradona tinha sido morto já. Maradona, nós vamos jogar bola lá no céu. Olha bem a conversa das pessoas, jogar bola lá no céu. Essa é só uma mentalidade, né? Vai para o céu, quando ele morreu, foi para o céu, todo mundo vai para o céu. E eu não duvido que vai, mas que ainda não entra. E para o céu vai, mas entra. Quero ver se entra. Chegar até na porta lá, chega, mas a porta abre. Porque a porta só abre para quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem não tem o nome escrito no livro da vida não entra. Daniel Cury, ele teve essa experiência, o Daniel Cury. Como o Umbanda fala dele na mensagem, eu creio que é uma igreja enganada pelo mundo. Eu creio que é essa igreja. E essa mensagem. Daniel Cury chegou no portão de Pérola, o anjo veio até nele, disse quem disse é a mão branca. E o Daniel Cury falou assim, Senhor, falou para o anjo, olha, eu tenho, meu tempo lá na terra terminou. E eu tenho ganhado mais de 1000 almas. E agora eu vou entrar no céu. O anjo falou, não, aqui não é assim não. Vou entrar no céu. Não é assim não. Por quê? Porque tem que ter o nome escrito no livro do Cordeiro. Se você não tem, você não entra. Aí você pode ir para o julgamento, ser julgado no trono branco. Mas entrar no céu, e morrer e entrar no céu, tem que ter nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí, mas meu nome não está aí? O anjo falou, vou ver. Como é que o senhor chama? Daniel Cury. Vou ver isso, Daniel. E pegou o livro, abriu o livro. Seu Daniel, aqui não tem seu nome aqui não. Daniel Cury não tem aqui não. E daí? Daí o senhor não entra. E eu não tenho, o anjo falou para ele, e eu não tenho autoridade nenhuma para acolher o senhor dentro do céu. Eu não tenho. Eu tenho se o seu nome estivesse aqui. Mas eu não tenho. E eu nada posso fazer para o Senhor. Eu nada posso fazer. O anjo falou para ele, eu nada posso fazer. Quer dizer, eu não tenho permissão de colocar o senhor dentro do céu se o senhor não tem nome escrito no livro da vida.
Aí o senhor Daniel Cury falou assim, então o que eu faço? Olha, senhor Daniel, tem um trono branco que todo mundo vai comparecer e será julgado cada um segundo as suas obras. O senhor apela para lá. Mas aqui isso não tem não, aqui só entra quem tem nome no livro da vida do Cordeiro. Ô irmão, isso acaba com todas essas... Morreu, foi para o céu, morreu, foi para o céu, morreu, foi para o céu. Vê que as coisas é fácil assim. Vive de qualquer jeito, não batiza, não toma ceia, não vai na igreja, vive criticando, vive murmurando, vive ponhando defeito e quer ir para o céu. É fácil assim? É fácil assim? Pedro disse assim, os justos são salvos com dificuldade. E o que será do ímpio? Disse Pedro. Se o justo é salvo com dificuldade, o que será do ímpio? Disse Pedro. O joio vai ser queimado, meu irmão. O joio não vai para celeiro, não. O joio vai para fogo. O joio vai para fogo. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas ninguém também quer fazer algo que merece ir para o céu. Ninguém quer batizar aquele que for batizado. Quem meu nome for invocado será salvo. Eles não querem batizar. E que batiza errado. No Pai, Filho e Espírito Santo, isso é batismo pagão. Pagão. Não tem uma pessoa na Bíblia batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Começando com Pedro e indo embora para Atos dos Apóstolos. Todas as pessoas batizadas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 19, 5. Pedro, Felipe e Paulo batizavam as pessoas convertidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso mudou? Não! Não muda, porque é Bíblia. Não muda porque é Bíblia. A Bíblia não pode ser mudada, é a palavra do Senhor. Passa o céu e passa a terra, mas minha palavra não passa. A palavra de Deus não passa. Ela permanece sempre a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com o quê? No monte da tentação. O irmão Branham disse assim, ele não usou nenhum poder dele para vencer Satanás. Ele não usou poder. Ele usou a palavra. Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. Ele só citava isso. Está escrito. Está escrito. E nós vemos Satanás com o quê? Com o que está escrito na Bíblia. Nós não temos outro jeito de vencer Satanás, não sei com o que está escrito na Bíblia. Está escrito Satanás. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito. Está escrito que nós temos que lavar o pé um do outro na Santa Ceia. Comer pão asmo. Está escrito, Satanás. Está escrito. Que Elias virá e restaurará todas as coisas. Está escrito. Não tem como mudar isso. Isso eu tenho que aceitar. Obedecer. É o que sobrou para nós, graças a Deus. É seguir o que está escrito. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva, que é o Espírito Santo, correrá no seu ventre. Você quer que o Espírito Santo corre dentro de você como um rio? É fácil. É crer em Deus como diz a Escritura. Não como diz o homem, não como diz a denominação, não como diz as igrejas, como diz a Escritura. Que Deus te abençoe, tenha uma boa tarde. Hoje o Dado está aqui. Se tiver alguma pergunta, hoje ele está aqui. Pode fazer aí que nós estamos aqui. O que está no nosso alcance, nós respondemos. O que não está, Deus completa. Vamos para a pergunta do irmão Oliveira Marcelo, então. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: quem são os 4 anjos presos no rio de Eufrates? Apocalipse 9:14. O irmão Branham diz que aqueles 4 anjos lá, ele fala dele na mensagem Festa da Trombeta. Na Festa da Trombeta, o irmão Branham entra nesses 4 anjos. Ele diz que aqueles anjos estavam segurando a guerra. Aquele anjo está segurando o vento. O vento quer dizer guerra.
Então ele disse que é 4 anjos que estavam segurando a guerra. Agora, é o que ele fala. É 4 anjos que têm poder de segurar a guerra. E ele estava segurando os ventos, vento, que é guerra. Tanto é, irmão, que a Primeira Guerra Mundial de 14, eu creio que foi no ano 14, 1914, o irmão Branham disse que ela parou no dia 11, no mês 11, 11 horas do dia e 11 minutos. O anjo, ninguém parou a Primeira Guerra Mundial, ninguém parou, ninguém deu ordem para a guerra parar. A guerra, quando viu, cada um pegou o armamento e foi embora. Aí perguntaram, mas quem mandou parar a guerra? Ninguém, achou ninguém, nem o presidente mandou parar a guerra. O irmão Branham disse, o anjo parou a guerra. Porque o anjo sabia que ainda tinha ainda o trabalhador da hora 10ª para entrar, que era nós. Não era a hora de acabar o mundo na Primeira Guerra. Ele foi o primeiro Reich, né? Depois a Guerra de 40 foi o segundo Reich. Agora nós estamos esperando o terceiro Reich, que é a Terceira Guerra Mundial. Mas quem parou a guerra foi o anjo. Então o irmão Branham disse que aquele ali é o anjo, que esses 4 anjos é o anjo que segura, que ele segura a guerra. Que ele segura. E aí vem o irmão Branham, fala assim, que a Rússia, o anjo está segurando, o anjo está com a mão segurando a Rússia. Eu não sei se é evangelismo no tempo do fim, o nome da mensagem, o irmão Branham disse assim, o anjo do Senhor está segurando a Rússia. Está com a mão segurando a Rússia. Canele segurou a mão de Abraão, quando cortar o pescoço de Isaac. O anjo segurou, o irmão Branham disse que o anjo segurou a mão de Abraão. E ele está segurando agora a Rússia para não ter a Terceira Guerra Mundial. O anjo está segurando. Então é anjo que ele tem que ver com guerra, ele segura a guerra. Vamos para os pedidos de oração então da tarde. Joel William, pede oração ao seu favor, família. E ao seu tio, irmã Dirce, pede oração à sua família e ao seu favor. Benedita Nites, pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Isal da Costa, pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Jair Cordeiro e sua família. O irmão Marcos Geraldo pede oração à sua família e seu favor. A irmã Durce pede oração à sua família. E o irmão Renato Silva pede a bênção para todos os irmãos. Irmão, aqui na mensagem sepultamento, chama mensagem sepultamento, o irmão Branham disse que ele encontrou pessoa verdadeiramente cristã. Pessoa que era verdadeiramente um cristão e não tinha fé para ser curado. E ele encontrou pecador que tinha fé para ser curado. Como que explica isso? Uma pessoa verdadeiramente cristã, sem fé para cura. O outro, um pecador que nem cristão era e tinha fé para ser curado. O irmão vê, tudo é fé. Às vezes a pessoa é cristã, vai na igreja, mas não tem fé para cura. Enquanto a pessoa nem na igreja vai e tem fé para ser curado. E tem fé para ser curado. Ele disse isso aqui na mensagem sepultamento. Que ele encontrou pessoa que era verdadeiramente uma cristã, mas não tinha fé para ser curado. E encontrou pessoa que era pecador, mas tinha fé para ser curado. Aí o apóstolo Paulo vem e fala, a fé não é de todos. A fé não é de todos. E Deus não trabalha sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que pedir para Deus. Como disse Pedro, acrescenta a nossa fé, sim. Quando Jesus disse que tem que perdoar o irmão 70 vezes, Pedro falou assim, então aumenta a nossa fé. É o que nós temos que pedir, para Deus aumentar a nossa fé. Porque o que está precisando é de fé. Agora, nós sendo cristão e deixar o pecador ter mais fé do que nós,
deixar um pecador ter mais fé do que nós, se ele quiser ter fé, amém. Nós não somos contra, é bom que tenha fé. Mas nós cristãos, nós devemos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos orar. Para Deus acrescentar a nossa fé. Senhor Deus, Pedro pediu para o Senhor aumentar a fé deles. Quando o Senhor disse que tinha que perdoar o irmão 70 vezes, Pedro falou, então aumenta a nossa fé para nós fazer isso. Sim. Então aumenta a nossa fé para nós receber cura, Pai. Aumenta a nossa fé para que nós não te negue. Aumenta a nossa fé para Satanás não peneirar nós como peneira trigo. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu voz para mim, porque ele quer peneirar a voz como peneira trigo. Mas eu roguei ao Pai para aumentar a vossa fé. Oh Deus, nós precisamos de fé. Nós temos aceitado o Senhor, nós temos sido um cristão. Mas disse o Mambana que ele encontrou o verdadeiro cristão sem fé. E encontrou pecador com fé para ser curado. Então, Senhor, o que é para nós ter, está lá com o pecador, nós que somos cristãos, é para nós que devia ter fé. Fé para ser curado, fé para ir na igreja, fé para aceitar o teu trabalho, fé, Senhor Deus, para perdoar, fé para dizer boas coisas, fé para orar, porque sem fé não te agrada, então nós queremos te agradar. Então aumenta a nossa fé, Senhor, acrescenta a nossa fé, para que nós podemos ter o benefício do Calvário, benefício do teu trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor aumenta a nossa fé, aumenta o Espírito Santo na nossa vida, que haja um crescimento do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo crescer na nossa vida, também cresce o conhecimento, também cresce a lembrança da tua obra. Nós não entramos em esquecimento do que o Senhor fez. Quanta coisa boa o Senhor não tem feito para nós e nós nos esquecemos já. Esquecemos que a casa que nós temos é o Senhor que deu. Esquecemos que o trabalho que nós temos é o Senhor que dá. Esquecemos que a saúde que temos vai trabalhar. Se o Senhor não dá, nós não vai trabalhar. Nós esquecemos do que o Senhor tem feito para nós, abençoando nossos filhos, abençoando nossos netos, abençoando nossas noras, nosso genro, mas nós esquece. Nós temos facilidade de esquecer da tua obra. Nós com facilidade esquecemos dos teus filhos. E o Espírito Santo vem para isso, para não deixar nós cair em esquecimento, mas para nós lembrar de todo o mover do Senhor sobre a nossa vida, desde quando fomos gerados, desde quando fomos crianças, na escola, na infância, na mocidade, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nós defendendo, nós apoiando, mas nós esquecemos. E quando esquece, Senhor, vira ingrato, porque pessoas ingratas são pessoas que esquecem do benefício que foi feito a ela. Então ajuda nós a lembrar do que o Senhor faz na nossa vida, para que nós também tenhamos gratidão pelo que o Senhor fez. Porque uma das coisas mais tristes que o ser humano tem é ingratidão. Ingratidão é esquecer do que é feito para nós. Não agradece o que foi feito para nós. Isso chama ingratidão. Então que o Senhor não deixa nós ter essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nas tuas mãos está cada ouvinte, cada irmão e cada irmã. Que o Senhor dá saúde, que o Senhor dá o emprego para trabalhar, que o Senhor socorre cada um, Senhor. Independentemente do que o homem faz, do que a política faz, nós não estamos esperando nada vindo desse lado. Nós esperamos vir do céu, porque o nosso socorro vem do céu.
Nós não estamos esperando nada do homem, mas na espera do céu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.